bom dia para você, meu querido aluno do primeiro ano do ensino médio que está assistindo essa aula. Espero que você esteja bem e eu espero que você tenha pegado um cafezinho para nossa finalização de aula da Alta Idade Média, desculpa, gente. E basicamente a gente vai introduzindo vocês, né, para Baixa Idade Média, que é o período aí do fim da Idade Média e conhecido como período renascentista também. Então é um período muito importante pra gente historicamente falando, tá, galera? Perdoem a cara de sono, eu literalmente acabei de acordar, tá, pessoal? Eu literalmente tomei um banho, vim aqui pra frente da câmera como se eu estivesse indo dar aula, né? Então olha só, meus queridos, continuando então. Um elemento importante é o fundo da aula. Eu coloquei de fundo para vocês uma gravura onde tem um anjo de um lado e um demônio do outro. E esses dois estão segurando uma coisa em comum, que é uma balança. Essa balança representaria o julgamento final segundo a Bíblia, onde o seu corpo, depois de morrer, é julgado, a sua alma é julgada, para ver se os feitos da sua vida foram bons ou ruins e se você merece realmente, de fato, o paraíso ou a punição eterna, que é o inferno. Pessoal, grava o que eu vou falar para vocês. A próxima aula vai estar muito interessante. Porque se eu conseguir abordar um pouquinho da Divina Comédia, vocês vão entender um pouco mais sobre essa literatura cristã, que é muito interessante, tá? Até para eu, que sou ateísta, é muito interessante. Eu gosto bastante, inclusive, da Divina Comédia, o livro do Dante Alighieri, tá? Ele mostra bastante como era a mentalidade cristã e também o que seria uma ética cristã, né? E aí, pessoal, nessa balança tem um mini-homem, que é até engraçado, pedindo, tipo, pelo amor de Deus, pedindo para os santos, né, para os anjos julgarem ele bem, né? A gente tem um santo do lado que eu não sei dizer, pode ser qualquer santo, né, velho? Porque os santos tinham a cara de monge, né? Então pode ser Santo Antônio, São João, mas eu acredito que seja Santo Antônio, porque Santo Antônio dizem que era que ele é o porteiro, né, do céu, né, basicamente. Então a gente tem o Santo Antônio do lado da extrema direita, né? Abaixo de Santo Antônio a gente tem um anjo pedindo por misericórdia, obviamente. E esse anjo é porque é meio confuso, mas ele pode ser a representação da vida pós-morte daquele homem que estava sendo julgado. E eu acredito que seja, tá? E aí o julgamento entre o céu e o inferno, entre o anjo e o demônio segurando a balança. É engraçado, porque o demônio tá tentando condenar a pessoa, tá tentando levar ela pro inferno. Tanto é que um mini demônio do lado, que parece um gato, e eu digo que parece um gato porque tem uma série chamada Desencanto, que é maravilhosa, e que o demônio, todo mundo acha que ele é um gato, o diabo na série. Então esse paralelo é muito importante, porque quando você olha a parte feudal, parece mesmo um gato, o demônio. Então eles tiveram essa sacada genial. Aliás, assistam Desencanto. Assistam. É muito bom. Tá? Então aí vocês vão ver, pessoal, esse demôniozinho puxando pra baixo assim a balança para tentar condenar a pessoa de qualquer maneira. Porém, o bem prevaleceu e a balança pesou mais pro lado do bem. E aí a pessoa acabou escapando dessa, tá? É legal porque a balança representa o nosso lado ruim e o nosso lado bom. Qual dos dois pesou mais durante a vida? No caso aqui desse julgamento que vocês estão vendo, né? É o lado bom, tá bom? Eu vou tentar pôr essa foto de capa da aula para vocês, para quem não tá com o slide da minha aula, poder visualizar o que seria essa imagem, tá? Então, quais são as relações aí entre os senhores? A gente chama de relação de vassalagem. Como o senhor não tinha muita terra, ele não tinha muito poder, ele podia prestar serviços militares para outro senhor feudal. Dessa maneira, ele se tornava um vassalo desse senhor feudal. E, ao mesmo tempo, ele tinha um pedaço de terra onde ele poderia explorar a mão de obra camponesa. Então, literalmente, o vassalo ia para uma cerimônia, uma festa solene. Para quem não sabe, uma cerimônia solene é uma cerimônia de homenagem, né? E aí esse vassalo dava comida, dava bebida, oferecia várias formas de entretenimento para o rei em troca dessa fidelidade, né? E aí tinha aquele ritual mesmo solene que remete à Idade Média, que é o rei passando a espada num ombro pro outro, né? E falando, eu nomeio fulano se tornar o visconde do feudo X, né? E aí, a partir daí, ele passava a ter um domínio. Porém, apesar desse domínio, ele ainda tinha essa submissão ao rei, tá? Então, uma coisa muito
muito interessante que vocês vão ver a partir de agora, meus queridos, é que, tipo assim, os vassalos vão entrar numa vórtice de vassalagem muito grande. Então, quando eu digo isso, é o seguinte: o rei, quando ele estava num momento de guerra, quando ele estava sofrendo uma invasão, ele convocava os vassalos dele, que eram esses condes, esses viscondes, enfim. E aí esses condes, por sua vez, convocavam os vassalos deles também, que também convocavam os vassalos deles, e aí faziam uma rede, né, de pessoas em prol da mesma causa, que era muito grande, muito poderosa. Dessa maneira, o feudalismo se manteve durante muito tempo, tá? Vale ressaltar que esse tipo de relação de vassalagem entre os senhores, que eram cavalheiros da sua imensa maioria, vai resultar, né, nessa proteção dos feudos e ao mesmo tempo do sistema feudal, tá? Então o sistema feudal, ele não era uma sociedade tão estratificada quanto a gente imagina. Tipo, tinha a igreja no topo, o senhor no meio da sociedade, que era tipo a classe média, entre aspas, mas era muito bem abastada, né? E os camponeses, que era a base da pirâmide, a maioria da população, e por sua vez, os que trabalhavam, né? Na verdade, era um pouco mais estratificado que isso, né? A gente pode perceber que até entre os senhores existiam hierarquias. Qual era o senhor dos senhores? O rei, tá? O rei, diferente lá da época do Império Romano, ele não vai ter uma função de política, né? De dominação política, social, econômica. Ele vai ter uma dominação puramente militar. Vale observar que os reis feudais eram reis militares. A dominação política vai ser a igreja. E que por muito tempo vai ser uma dominação política e econômica, porque a igreja vai se tornar a maior propriedade privada do mundo. Tá? Nesse processo do fim da Idade Média, desculpa gente, vou inverter a lógica, né? Nesse processo do começo da Idade Média para o fim da Idade Média, a igreja vai acumular tanta riqueza, mas tanta riqueza, que vai se tornar a instituição privada mais rica do mundo, e também não por um acaso vai ser a primeira instituição privada da história. E quando eu digo a primeira, é documentada, com até o parâmetro do diâmetro do território da igreja, de onde até onde era o território da igreja. Então eles vão ter essa preocupação de criar a propriedade privada justamente, meus queridos, porque a igreja vai ter tanto território, tanto doado por viúvas, doado por senhores feudais, quanto alguns fiéis que acabaram morrendo e aí esse território ficava para a igreja, né? Ela vai ter tanto que ela vai se preocupar em manter esse território sob seu domínio. Não é à toa que muitos padres, a partir do momento que a igreja se torna a maior instituição privada do mundo, vão ser proibidos de casar. Por quê? Porque o casamento fazia divisão do território por herança, né? Então, o casamento dentro da igreja acontecia entre padres e outras pessoas? Sim. Vai ser depois do Concílio de Trento, na modernidade, que isso vai acabar. Tá? Então tem que ficar muito claro que a igreja da Idade Média não é muito parecida com a igreja de hoje, tá? E sim, há uma polêmica, né? Essa é a polêmica das polêmicas. Muita gente se pergunta por que a igreja se colocou contra os homossexuais. Qual foi o problema da igreja com os sodomitas? Eu vos digo com muita certeza. Era um problema interno da igreja, tá? Primeiro era um problema interno da igreja. Agora eu vou falar uma coisa que parece até uma psicologia reversa. E realmente parece e é, né? Mas a igreja combatia na sociedade que dentro dela era permitido. Isso é muito louco, porque aí vem ter uma relação de privilégio. Se você fosse homossexual, que era sodomita, e vivesse dentro da igreja, você viveria muito bem. Agora, se você fosse sodomita e camponês, você ia ser condenado. Entende? É claro que a sodomia, no início da Idade Média, não vai ser um grande problema. Tanto que alguns historiadores dizem que a igreja até fez casamentos homossexuais no começo da Idade Média. Tá? Muitos historiadores, inclusive, saiu até no History Channel essa matéria. Porém, meus queridos, conforme o tempo vai passando e a igreja vai se tornando essa mega propriedade privada e vai se preocupando cada vez mais em isolar alguns monges, né, da igreja, eles vão proibindo essa prática, né, e vão perseguindo, inclusive, internamente quem pratica, né? No livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, tem inclusive várias referências a esse fato, né? Que um sodomita acorda um dia do nada dentro de um tanque cheio de sangue de boi. Aí todo mundo fica, meu Deus,
é o diabo que pegou ele, e na verdade era a própria igreja que fazia essas coisas para parecer que foi o diabo. Muito louco, né? Muito louco. Inclusive, assistam o filme O Nome da Rosa. Muito bom mesmo. É um filme antigo, mas é bom. Né? Eu gosto de alguns filmes antigos, assim, mas esse é realmente bom. E aí, a própria igreja fazia esses atos simbólicos para dar a impressão que tinha uma coisa, uma força maligna por trás disso, né? Então, você ocasionava essa perseguição aberta aos homossexuais com uma aura de não foi a gente que perseguiu eles, foi o próprio diabo que buscou ele. E aí a gente tem um efeito da Idade Média que a gente chama de demonização daquilo que seria o inimigo da igreja, ou daqueles que são diferentes. Os muçulmanos vão ser demonizados, eu vou comentar com um pouco mais de detalhe na próxima aula. Mas os muçulmanos, eles vão ser demonizados de várias maneiras. Eles vão reproduzir os muçulmanos nas artes, né? Principalmente na Baixa Idade Média, como pessoas luxuriosas, que é sedentas por sexo, como pessoas sedentas por riqueza, como pessoas que abusavam de substâncias que eram drogas da época. Então eles vão reproduzir os muçulmanos como pessoas extremamente drogadas, entre aspas, e luxuriosas, né? A mulher muçulmana vai ser altamente reproduzida na Europa como uma mulher incontrolável, selvagem, né? Porque a sexualidade feminina entre os islâmicos, nessa época, era mais livre. Eu sei que agora em vez de eu fazer uma chavinha girar na sua cabeça agora, eu inverti a lógica, né? Porém, gente, eu sei. Vocês vão falar, como assim, professora? As muçulmanas, cara, muitas vezes elas usam aquelas burcas, né? Que só dá pra enxergar o zoinho delas. Gente, a gente tem que pensar que o Islã naquela época era uma coisa. Algumas entidades do Islã hoje são outros 500, tá? Nem todo país islâmico é tão opressivo com as mulheres, tá bom? Porém, um caso que nem a Arábia Saudita, que é realmente esse caso aí das mulheres que andam de burca, por incrível que pareça, foi uma incorporação de um ideal cristão sobre as mulheres na cultura islâmica. Nos próprios livros islâmicos, que eu tenho vários, inclusive aqui que eu participei da semana da história islâmica, né? Na época da faculdade, eu já aproveitei e peguei tudo que eu podia, né? Inclusive ganhei um livro. Eles mostram como as mulheres foram, nesses países mais radicais, foram cada vez mais moralizadas, cada vez mais oprimidas, e que isso não condiz com a própria história das mulheres no Islã, né? Que historicamente as mulheres islâmicas eram mais livres do que as cristãs da Europa, tá? Eu sei que isso vai causar um pouco de confusão, mas eu vou explicar com mais detalhes nas próximas aulas, nos conflitos aí que a gente chama de cruzadas, tá bom? Outro fator importante é que os judeus também vão ser demonizados, tá, meus queridos? Os judeus, inclusive, eles só vão conseguir se desenvolver melhor nos países islâmicos, onde a tolerância era maior, né? A tolerância religiosa era maior. Então, os judeus que moravam na Espanha, os judeus que moravam em Portugal, eles vão ter mais desenvolvimento econômico do que os judeus que moram em locais como a França, Inglaterra, que eram bem católicos, né? E também vai começar uma perseguição com os judeus aí. Só um minuto, gente. Pessoal, eu tive que fazer uma coisa meio indelicada, né? Porque meu nariz tá entupido. Então eu tive que pausar a aula. Então, continuando, a gente vai perceber que na Idade Média, a igreja ela não vai ter só essa função de controle social, como eu já expliquei pra vocês, com a questão dos sodomitas, a questão dos islâmicos, né? Ela vai substituir a identidade política das pessoas. Gente, presta atenção. Isso acontece até hoje, tá? Quando eu digo que acontece até hoje, é que ainda existe esse movimento fundamentalista da igreja. Nem todos os membros da igreja são assim. Mas existe sim essa ideia de que a igreja tem que impor seus projetos políticos à população, à sociedade. A gente tá vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos aqui no Brasil, tá? O que seria esse fundamentalismo? Seria essa ideia de que a cidadania não importa, né? A ideia de cidadão, que era a ideia grega, que é eu me associar à sociedade e às grandes instituições sociais através da minha politização e do meu ato político, da minha atitude política ou manifestação, né? Ela vai ser substituída, que também vai vigorar em Roma, né? Ela vai ser substituída por uma mentalidade cristã religiosa. Por quê? É mais fácil eu
pegar essa sensação de pertencimento da cidadania e trazer para o lado da religião, porque aí eu literalmente controlo o pensamento político da pessoa. A igreja tem uma sacada de mestre nessa época, e que até hoje, a gente considera hoje até um problema social. Por que um problema? Porque muitas vezes a sociedade avança certas pautas que dentro da igreja não avançou. Então a igreja usar esse lado retrógrado dentro dela para impor esse lado retrógrado para a sociedade, querendo forçar a sociedade inteira a retroceder certas pautas, é muito danificante. Assim, eu não consigo nem enumerar o nível de danos políticos que a gente tem quando isso acontece, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de um exemplo disso que eu vou dar, existem fundamentalistas religiosos atualmente que são a favor da catequização dos indígenas, sendo que a gente está careca de saber que a catequização dos indígenas ela é catastrófica para as sociedades indígenas. Ela, além de ser problemática ao extremo, porque você não pressupõe que aquela cultura é importante de ser mantida, você quer varrer aquela cultura, você quer exterminar aquela cultura, isso implica também no extermínio daquelas pessoas, porque muitas delas não vão abrir mão da sua identidade. E aí que vem o uso da força, né? Então, para vocês verem como é problemática essas questões até hoje, tá? Se dentro da igreja, por exemplo, você não pode ser LGBT, que é homossexual, fora da igreja você pode. Você querer impor que dentro da igreja e fora da igreja a pessoa é proibida, você está querendo criar uma ideia de extermínio. Porque aí você não está dizendo que aquilo é natural, que aquilo é parte da sociedade. Você está dizendo como se aquilo fosse um inimigo de Deus dentro da sociedade. E quando você transforma uma condição humana no inimigo de Deus, numa sociedade extremamente cristã, a gente provoca linchamentos públicos, a gente provoca horrores como a Inquisição, a gente naturaliza a violência contra outro ser humano. Né? A gente acha natural matar aquela pessoa, punir ela, queimar ela, enfim. Não é à toa que muitos filósofos como Foucault, que vão ser estudiosos da Idade Média, inclusive, historiador, né? Ele é filósofo, mas ele é historiador também. Ele vai comentar que o problema não foi a Inquisição em si, o problema foi a normalização da Inquisição. Era natural para as pessoas verem as pessoas sendo destrinchadas, torturadas, queimadas, né? Decepadas, dentre outras coisas. E isso só se tornou natural porque a punição entrou num campo social divino, que é esse campo do Deus pune aqueles que pecam, né? E se Deus pune aqueles que pecam, obviamente a igreja pode fazer isso, né? Então eu tô falando aqui da parte mais complexa da Idade Média, tá, galera? Então, uma coisa muito interessante de se observar é que a igreja era dividida entre alto clero, que é os bispos, padres que viviam em torno da sociedade, e o baixo clero, que eram os monges e os abades, que eram isolados socialmente. Esses monges e abades vão ser o que a gente chama hoje de freira, vão ser os freis, né? São pessoas que se isolam da sociedade e vivem de oração e ficavam sendo basicamente os novos escribas, né? Ficavam reproduzindo, escrevendo a Bíblia, né? E reproduzindo aquelas artes que estão inseridas dentro da Bíblia. É muito interessante, gente, que acharam uma Bíblia recentemente que tinha veneno nas páginas. Imagina quem recebeu essa Bíblia de presente. Meu Deus, né? E era uma maneira de assassinato silenciosa, né? O envenenamento. Ninguém sabia. Nessa época não tinha IML, né, galera? Não tinha instituto médico legal pra ir lá e o cara analisar a morte da pessoa para saber o que realmente aconteceu. Então, envenenamento parecia uma morte natural, né? Na visão das pessoas. Então, o poder político da Idade Média era quase todo concentrado na igreja, como eu expliquei para vocês. Então, muitas vezes, quando a igreja estava naturalizando as diferenças sociais, falando que o reino de Deus era desigual, então a sociedade era desigual, e os miseráveis que viviam na penúria, né, se revoltavam contra a igreja, o que ela fazia? Ela demonizava aquele movimento social. Ela não dizia que aquele povo era contra a desigualdade. Eles diziam que aquele povo era contra Deus. Tá vendo o nível de discrepância entre uma coisa e outra? Uma coisa é eu falar assim, olha, esse grupo está se revoltando porque eles não aguentam mais ficar na miséria e comer os restos jogados no barranco da igreja. Aqueles restos de comida. E fazer sopa com o resto de comida.
Não, é mais fácil dizer, esse povo é contra Deus, esse povo é contra nós que somos o povo de Deus. Isso funciona até hoje, né? Você quer mais que o Marco Feliciano, que é o deputado federal, que virou e falou assim, ai, porque as feministas elas não são contra a desigualdade, elas são contra Deus, né? Então você dá outro tom para o movimento social e você desvia a atenção, porque isso que é o mais importante aqui no caso, né? Você não só desvia a atenção, como você demoniza aquela pauta de um jeito que as pessoas criam repúdio, como se fosse o próprio diabo, né? Enfim, complicado, né, galera? Pautas políticas são pautas políticas, a gente não tem que demonizar as pautas políticas, né? Tanto que isso não vai dar certo, né, galera? Não é à toa que desses movimentos sociais vai sair o protestantismo, né? E aí, cada vez mais, como a igreja era que fazia o controle sobre os movimentos populares, cada vez mais os movimentos populares vão criticar a igreja, entende? Assim como, por exemplo, quando as feministas criticam os fundamentalistas religiosos, eles não estão criticando Deus, eles estão criticando esses caras que acreditam que a mulher tem que ser submissa ao homem, que realmente acreditam que existe cura gay, dentre outras coisas, né? Então, assim, cada vez mais na Idade Média também a população vai criticar a igreja. E porque a igreja tem esse papel de extermínio, de muitas vezes usar a força, de torturar, né? De prender, de extorquir. Então, assim, cada vez mais a Igreja Católica vai deixando de ser uma instituição considerada sacra e vai sendo problematizada como uma instituição humana, né? Então, olha só. O movimento social, um dos primeiros movimentos sociais contra a Igreja era conhecido como Fraticelli. Fraticelli, né? Eu acho que é provavelmente aí Cátaro, em outras palavras, visava a igualdade entre os homens com forte teor teológico, ou seja, religioso, tá? Então, a igreja condenou, obviamente, esses movimentos, tá, galera? E instaurou um tribunal temporário que eles chamavam de Inquisição. Inquisição é um tribunal temporário. Não é à toa que a gente que é historiador, a gente sabe de duas grandes inquisições, mas existiram muito mais. Porque a Inquisição, toda vez que tinha um movimento social a favor dos camponeses, a favor da terra comunal, né, que é essa terra em comum, a favor de uma pauta mais popular, a igreja demonizava esse movimento popular. E aí não é à toa que o povo vai cada vez mais também criticando a igreja, até que a gente chega numa máxima, que é o protestantismo. E não por um acaso, né, meus queridos? Então é isso, meus queridos. A aula de hoje foi uma aula que eu gosto muito de dar, ela é bem curiosa, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.